Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na China. Por que isso? Porque as tarifas do Trump, evidentemente, são muito ruins para um monte de gente, mas elas são particularmente ruins para a China. A China é um país que depende muito dos Estados Unidos, boa parte das exportações chinesas são para os Estados Unidos e é o principal alvo do Trump nessa guerra tarifária. As tarifas americanas para a China chegaram a 54% com essa elevação que houve aí no dia 2 de abril. Né? Além disso, o Trump também incluiu a taxa das blusinhas lá também. Né? Os Estados Unidos também tinham uma regra parecida com a brasileira, que importações de pequeno valor, lá era abaixo de $800, ou seja, abaixo de 4 mil reais, né? Caraca, não, 4 mil, quase 5 mil reais. Blusinhas abaixo de quase 5 mil reais entravam nos Estados Unidos sem pagar nada, né? Direto da China para os Estados Unidos, o pessoal não pagava nada, o pessoal fazia festa lá, Shein, Shopee, isso lá tem pra caramba também, e o pessoal comprava muito, né? Acabou. Botou taxa das blusinhas lá também. É uma Dilma, cara. O Trump é uma Dilma. Mas vamos entender, então, o que isso pode afetar a China, porque é preocupante essa situação aqui. Como eu falei para vocês, isso afeta a China de duas formas. Primeiro, afeta a China porque as exportações da China para os Estados Unidos vão ter problemas agora, e depois afeta a China porque a economia do mundo inteiro deve dar uma desacelerada. A China, ela está enfrentando uma crise econômica grande neste momento. Com uma desaceleração mundial, arrisca quebrar a China, hein? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor, Sou Chapolin Petezado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já expliquei para vocês por que essas tarifas do Trump são uma bomba, são coisas idiotas, coisa realmente de Dilma, nível Dilma no final das contas. Mas eu espero sinceramente que o Trump mude de ideia muito em breve, né? E já está tendo algumas repercussões negativas para ele lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa é verdade, isso vai ser ruim para os Estados Unidos, mas vai ser muito pior para outros países, né? Tem muito país que vai sofrer bastante com isso daí. A União Europeia certamente vai sofrer com essas tarifas para os Estados Unidos. A China, porém, é quem mais vai sofrer essa história. A China está tendo uma tarifa muito grande aqui, ó. 54% é o total de tarifas que foi colocado na China, porque teve um tanto de 25%, mas não sei quanto, somando as tarifas todas que o Trump colocou na China, 54% agora já deve começar a funcionar a partir de agora. Diz que já está uma loucura, um monte de exportador chinês, porque parece que containers que saiam da China até o dia 9 de abril vão ainda ser pelo regime antigo, né? Então, nesse momento está uma coisa frenética, com todo mundo tentando exportar o mais rápido possível container para os Estados Unidos, tentando despachar o mais rápido possível para sair antes do dia 9, porque depois do dia 9 entram as sanções, entram as tarifas absurdas, e aí seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Lá nos Estados Unidos, muita coisa que você compra lá nos Estados Unidos é fabricada na China, então se vai ter tarifa da China para os Estados Unidos, o pessoal lá vai pagar mais caro no final das contas, né? Como diz o Tony Nash aqui, ó, a China pode subsidiar eventuais impostos dos Estados Unidos. Ela poderia emitir papéis e bancar tarifas de 10% a 20% por alguns meses. Mas eles não conseguem subsidiar 54% de tarifa, né? Ou seja, é simplesmente tarifa demais no final das contas. Lembrando que quem paga isso são os americanos, tá? Quem vai pagar essa conta vai ser os americanos. Tudo que você compra lá nos Estados Unidos vai ficar mais caro. E quando eu falo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. iPhone, MacBook, qualquer coisa que você compra nos Estados Unidos vai ficar mais caro. Até você, brasileiro, que vai lá nos Estados Unidos comprar as coisinhas lá, você pode ver que as coisas são fabricadas na China e vão para os Estados Unidos. Então vai ter tarifa nesse negócio aqui, né? E o problema para a China é que com essa tarifa mais alta, o preço mais caro nos Estados Unidos vai ter menos venda. Dessa forma que a tarifa prejudica o país exportador. Quem paga a tarifa é quem importa, sempre é você que vai pagar a taxa da blusinha, mas o país que exporta tem prejuízo, por quê? Porque vai vender menos, agora está mais caro, vai ter menos gente comprando, você vende menos para lá, né? Então, isso vai ter um impacto colossal na China, segundo o pessoal está dizendo, é a mesma opinião que tem aqui outras pessoas também falando sobre essa situação, né? Como eu disse aqui, o Sal Mercogliano, que é especializado em questão naval e coisa e tal, tá uma confusão danada, com todo mundo querendo tirar os navios do porto e coisa e tal, por conta de que até o dia 9 de abril, container que sair da China até dia 9 de abril não tem tarifa, então tem que tirar o rápido de lá,
para tentar conseguir aproveitar esse curto período agora, né? A maior parte dos economistas diz que a China vai ter impactos significativos. A economia chinesa já está caindo, ela já está em queda, né? Acabou aquela época que a economia chinesa crescia 10%, 15% ao ano, ultimamente já está aqui na faixa de 5% ao ano, ou seja, né, já não é aquele crescimento vigoroso, e a expectativa é que isso custe mais 2,4% de crescimento para a China, ou seja, essas tarifas americanas vão derrubar o PIB chinês muito. Não é que vai ficar negativo, mas vai crescer só um pouquinho. E isso para a China é uma tragédia, porque a China tem apostado nesse crescimento da economia justamente porque a China tem pretensões de ser uma economia dominante. E mais do que isso, né? Comprou um monte de crédito, comprou um monte de coisa no passado para tentar crescer. Se você não cresce agora, você fica com uma dívida enorme no passado. Esse é o grande problema. E não é só com a questão da China vender menos para os Estados Unidos. Isso, evidentemente, vai ser um problema com as tarifas americanas. A China vai vender menos para os Estados Unidos, mas não é só isso. O mundo todo deve dar uma pisada no freio agora com essas tarifas. A economia no resto do mundo também vai desabar, né, com essas tarifas. Então a China também vai ter dificuldade de vender para outros países isso daqui. Vai gerar um problema sério para a China. E outra coisa que eu falo para vocês, aqui no Brasil isso é um problema também. Por quê? A China é o parceiro número 1 do Brasil, de quem a gente mais compra e para quem a gente mais vende. Se a China tiver problemas econômicos, e isso é uma possibilidade real, o Brasil vai ter também, tá? Muita gente está colocando que isso daqui vai ser uma coisa que vai melhorar para o Brasil, vai ajudar o Brasil, porque o Brasil vai poder vender direto para a China e coisa e tal. Mas a verdade não é bem essa, porque, como eu falei, a tendência é você ter uma crise econômica mundial e com isso todo mundo vai perder, no final das contas. Não vai ser só a China, não vai ser só o Brasil. E o Brasil pode perder muito exatamente porque a China vai perder muito com esse tipo de coisa. O William Vac tem uma opinião aqui de que não, que acabou o século dos Estados Unidos e agora vai começar o século chinês e não sei o que lá, porque esse tarifaço do Trump. Eu não acredito nisso também não, tá? Eu acho um erro esse negócio, o pessoal que vê a China como o próximo líder do mundo. A China não tem nenhuma chance de ser líder no mundo, porque a China é uma ditadura. Não tem como você confiar num país ditatorial, porque basta o Xi Jinping mudar de ideia que acabou, né? Então não tem como confiar lá. É verdade que essa atrapalhada do Trump também tirou muita fé que o pessoal tinha no governo americano. Mas o que vai surgir disso daí, a minha aposta nessa história, é o Bitcoin, meu amigo, porque o Bitcoin ninguém pode mexer com o Bitcoin, não tem como ser imprevisível, não tem como ser alguém que, né, algo que você não espere, né, mudanças assim. A China não vai ser líder porque a China é imprevisível. Você tem um líder populista, ele pode mudar de ideia, o Xi Jinping pode mudar de ideia, fazer qualquer coisa. Os Estados Unidos, que todo mundo achava ser previsível por causa da democracia, elegeu um cara que resolveu dar um bunda-lelê geral por lá. O que sobra nessa história, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, China restringe empresas chinesas de investir nos Estados Unidos enquanto tensões aumentam. A China está querendo fazer retaliação e coisa e tal, ou seja, a China é a grande atingida por essa manobra do Trump, não tenha dúvida nenhuma. Agora, de novo, isso, em termos de país é o mais atingido, porque em termos de custo, quem vai pagar é a população americana. Os americanos são os mais atingidos por essa lambança feita pelo Trump, né? Ah, isso vai ser ruim para a China, vai ser ruim para o México, vai ser ruim para o Canadá? Pode ser, mas a verdade é que quem vai sofrer mesmo é a população americana. Tem até o pessoal aqui no Brasil reclamando, que eu já falei no outro vídeo isso daqui, setores da indústria brasileira poderão ser varridos do mapa, diz o pessoal. Por quê? Porque eles estão com a ideia de que se a China não pode vender para os Estados Unidos, vai tentar vender para o Brasil. Só que o que vai acontecer? Já estão querendo mais tarifa para o Brasil. Não bota mais imposto nos brasileiros, que não tem jeito, que temos que botar imposto nos brasileiros. Olha a solução desse pessoal, o absurdo que é isso, né? Ao invés de forçar a diminuir os impostos brasileiros, diminuir o custo do Brasil, não, tem que botar imposto no de fora. É uma coisa que realmente cresce para mim a esperança que a gente esteja caminhando mais rápido para o mundo libertário, sabia? Em que as pessoas vão arrumar maneiras de fazer exportação de forma varejo, que vai surgir no meio dessa guerra tarifária aí, uma maneira de você fazer exportação de varejo sem passar pelos mecanismos normais aí, sem passar pela alfândega e coisa e tal. Eu não sei não, cara, tem cada vez mais alternativas aí, né, de drones e não sei o que lá.
Não é possível que o pessoal não vá fazer um jeito de cortar essas coisas todas e pronto, deixar esses governos todos chupando o dedo por aí. Não interessa o que faz o Trump, o que faz o governo chinês, o que faz o governo brasileiro, as pessoas continuam fazendo comércio entre si do mesmo jeito, né? A parte do dinheiro já está resolvida com as criptomoedas, a parte da entrega da mercadoria está faltando uma solução tecnológica nisso daí. Eu espero que não demore muito tempo, né? Enfim, o que está acontecendo é isso. O Estado, como a gente conhece, está falindo. A gente tem que ir em direção ao libertarianismo, mas é lógico que o Estado não vai morrer sem reclamar muito antes, né? E a China, particularmente, vai sofrer muito com isso, porque a China é um Estado enorme. Sai de baixo. O pessoal aqui no Brasil precisa se preparar também, é que o Brasil vai sofrer com essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.